Então, o nosso propósito dessa noite é isso. É trocar uma ideia, a gente conversar, né, à luz do Evangelho, à luz da doutrina espírita, e tentar clarear mais as nossas ideias de como nós podemos fazer, que aliás todos nós já sabemos, nós vamos relembrar. A gente vem na casa espírita, a gente costuma dizer assim, o momento que a gente vem no centro é um momento terapêutico, né? É um momento exclusivamente de tratamento para todos, indistintamente. É o que vai trabalhar, é o que vai ser assistido, assim, a gente recebe gigantescamente o auxílio, a ajuda que a gente precisa, as orientações, o tratamento, ainda por cima ainda leva para casa a água fluidificada, né? Que vai ser magnetizada com aquilo que a gente precisa para o nosso fortalecimento, mas lá fora, conforme disse a lição ali, né? Transformando a teoria em prática, saindo da superficialidade das palavras, do verbo, e tentar, num esforço assim, permanente, de colocar em prática aquilo que a gente aprende aqui no centro, né? Então, assim, a gente vem para o momento terapêutico. Então, a gente é ajudado, orientado, medicado, tudo de bom. Sai daqui fortalecido. Mas, nós precisamos de levar lá para fora esse desejo contínuo de trabalhar para que essa luz que já existe dentro de cada um de nós, porque ela já existe, tá, gente? Nós somos filhos de Deus. Então nós temos essa luz, está ali dentro da gente, mas que às vezes o nosso equívoco, a nossa, entre aspas, ignorância, às vezes a nossa invigilância, vulnerabilidade atrapalha o nosso exercício, né, de fazer com que essa luz brilhe. E eles falam o seguinte, ó, é um projeto para a vida toda. Aí eu diria assim, é um projeto para todas as vidas. Mas como nós estamos, né, e nós precisamos de viver uma vida de cada, nós precisamos de viver momentos e fazer com que cada momento seja o melhor da nossa vida, vamos nos pautar nessa vida agora. O que nós podemos fazer por nós, para nos tornarmos homens e mulheres melhores, para fazer com que essa luz brilhe e, como se não bastasse, usar esse brilho, essa conquista, em prol das pessoas que nos acompanham aqui na nossa jornada da Terra. E a gente costuma dizer assim, o Instituto Família é o primeiro compromisso. Nós não, eles, né, os irmãos espirituais, a gente repete. O primeiro compromisso que nós temos é com a nossa família, é com o Instituto Família. E esse projeto é para toda a vida. Eles começam dizendo assim, ó, depositar em todas as nossas tarefas, em todos os nossos ministérios, em todos os nossos relacionamentos, o melhor de nós. Então, só parando por aqui, percebe que a espiritualidade, Jesus, Deus, sabe, confia em nós, porque eles estão dizendo que nós já temos alguma coisa boa em nós. Então, ninguém está tão necessitado assim, seja qual for o nosso problema, a nossa necessidade, ninguém está tão debilitado assim, que não tem um cadinho, uma coisinha já dentro de si para depositar nos relacionamentos. Isso é muito importante. Sabe por quê, gente? Porque isso é acreditar em nós. É ter fé em nós, enquanto filhos de Deus que nós somos. Né? Sem desesperar, sem melindrar diante das dificuldades, mas trabalhando, né, incansavelmente, porque este é o propósito nosso, como espíritos imortais, aqui na Terra, é trabalhar. Nós viemos para trabalhar. O progresso espiritual é uma consequência do nosso trabalho. Mas é o que trabalho que os espíritos dizem? É o trabalho material, sim, levantar para trabalhar. Aqueles que já têm o privilégio de estarem descansando, parabéns, mas sempre tem uma atividade. Mas é o trabalho incansável dentro de nós, para poder melhorar aquilo que precisa ser melhorado dentro da gente. Então isso aí Jesus num diálogo com Bartolomeu, lá no livro Boa Nova, ele fala claramente para Bartolomeu
né, que o homem veio à Terra, não foi para encontrar com a felicidade. E a gente vai ver aqui mais para frente, talvez desse estudo. A legítima felicidade que o espírito vai encontrar ainda está um pouquinho lá na frente. E quem ilustra para a gente muito bem essa legítima felicidade é o Emmanuel, porque ele fala que neste momento o espírito vai estar trabalhando para Jesus, única e exclusivamente pelo amor. Sem livre dos comprometimentos, do condicionalismo. Olha que bacana. Então, quando a gente chegar nesse estágio lá na frente, nós já vamos estar vivendo essa felicidade legítima de estar trabalhando para Jesus por amor e pelo amor. Né? Então, nós vamos trabalhar, continuar o nosso trabalho agora para a gente chegar lá. Então, olha só, voltando aqui, ó. Então, nos relacionando o melhor de nós, lutando apesar dos desafios, né? Conforme a orientação do Cristo para Bartolomeu, é que todos os desafios que o Espírito irá encontrar na Terra vai servir para o seu engrandecimento espiritual, para a sua emancipação espiritual. E que mesmo, abre aspas, ele fala assim, mesmo Bartolomeu, naqueles momentos de tranquilidade que você tem na sua casa, eu lembrei, né? Pode ser aquele domingo que a gente está comendo aquela macarronada, aquele franguinho assado, todo mundo gosta, em família. Mesmo ali, naquele momento, nós não podemos perder a oportunidade de trabalhar. Né? Mas de trabalhar o que há de melhor em nós, de auxiliar, né? e de ajudar. Então, assim, o Espiritismo, né? é uma bênção na vida da gente, é o consolador que Jesus mandou para que pudéssemos observar que a gente não nasceu ali, nem vamos morrer, né? Ali, nós já viemos, mas acima de tudo, veio trazer para nós o caminho a nossa própria redenção. Mas é uma filosofia que nos trata com muita responsabilidade. É uma filosofia que fala a verdade para nós, aquela que nós precisamos de ouvir. Então, assim, é um desafio também para nós, né, essa doutrina maravilhosa, de encararmos as nossas próprias dificuldades. É um mergulho dentro de nós mesmos. É a reforma íntima, né, que a gente sempre fala aí, sempre ouviu falar ao longo dos anos. Mas, assim, o trabalho incansável na vida do espírito imortal. Caminhando para frente, caindo, levantando, apesar das dificuldades, e durante toda a nossa existência aqui da Terra, mostrando para Deus, olha que interessante, que nós amamos Deus sim, mas através de nossas ações e de nossos esforços. Repare que a palavra esforço é uma constante na vida do Espírito, né? O tempo todo, né, em cumprirmos com os nossos compromissos iluminativos, que nos elevarão, com o passar do tempo, à presença de Deus. Quais são esses compromissos iluminativos? Né? Onde nós nos encontramos com esses compromissos iluminativos? O André Luiz fala que o primeiro encontro é no Instituto Família, conforme já dissemos, com aquelas pessoas que nos receberam, com aquelas pessoas que nós recebemos, né? E aí ele vai se estendendo na sociedade, ele vai se estendendo na filosofia religiosa, ele vai se estendendo onde nós nos projetarmos. O tempo todo, aproveitando todas as oportunidades de participarmos desses compromissos que vão iluminar a nossa alma. Hoje nós viemos ao centro. Tivemos as nossas dificuldades o dia todo, né? Mas assim, nós vencemos e estamos aqui. Então nós estamos atendendo a essa máxima de aceitarmos e de cumprirmos na busca pelos compromissos que vão nos libertar. Ah, mas amanhã tem a reunião de estudo. Então eu venho também. Ah, amanhã eu preciso visitar meu amigo, alguém na minha família, fazer uma visita. Então assim, coisas boas, bons compromissos, estudo e buscar, acima de tudo, no Evangelho de Jesus, aquilo que nós precisamos para nos fortalecer. Né? Então, conforme nós dissemos no começo, a gente vem aqui ao Dom Pedro, a gente participa das reuniões, vai ter o passe depois, vamos levar água fluidificada para casa, mas que essas energias aqui, elas possam fazer com que a gente fique mais firmes lá fora. Tá? Então, pessoal,
Quando a gente fala, né, dessa busca para que a nossa luz brilhe, nós não podemos deixar de falar do estudo. Do estudo do quê? Da doutrina espírita. Né? Para buscar o alicerce, para buscar o esclarecimento, para tirar nossas dúvidas, mas acima de tudo, conhecer mais as leis de Deus. Conhecer mais no que nós estamos mergulhados. Como diz o próprio Emmanuel, né? Nós estamos mergulhados nas leis divinas, como os peixes estão envolvidos pelas águas do oceano. Então nós precisamos de entender onde nós estamos. Né? Porque nós aprendemos com a lei de causa e efeito, por exemplo, que tudo aquilo que a gente joga no universo volta à nossa direção. Então nós precisamos de tentar buscar assim, formas de jogar no universo coisas boas, de semear no universo coisas boas, para que essas coisas boas voltem na nossa direção. E aí a gente vai saber muito como fazer isso através do estudo da doutrina espírita que liberta. Ele fala assim, ó, deu uma coisinha que vai estar tranquilo, ó. Buscando sempre pelo estudo que esclarece, capaz de nos conduzir com mais segurança pelos caminhos do conhecimento que liberta. Então, ó, o estudo esclarece e nos conduz pelos caminhos que nos liberta. Olha que interessante. A alma da ignorância, levando o espírito ao esclarecimento sobre as verdades, sobre as coisas, sobre as verdades divinas, sobre o que nós precisamos de fazer para nós nos aproximarmos cada vez mais de Deus. Deus não se afasta da humanidade. Deus não se afasta do espírito. Nós é que com às vezes a nossa invigilância, as nossas escolhas infelizes, nós é que vamos nos afastando de Deus. Mas Ele está sempre, né, esperando por nós. E Jesus veio mostrar isso para nós na parábola do filho pródigo. Quando ele mostra, né, o distanciamento, dando para nós o exemplo do caçula, que sai para o mundo, né, que quis viver por conta própria, e aí começa a passar necessidade, começa a se arrepender e lembra, quando eu estava debaixo das graças do meu pai, eu tinha tudo. Eu tinha uma boa comida, boas roupas. Então o que ele faz? Primeiro ele se arrepende. Né? Não devia ter saído, devia ter ficado. Eu devia ter acompanhado lá os estudos lá no centro, eu devia ter acompanhado mais as reuniões públicas, eu devia ter me dedicado mais. E aí, quando eu me afasto, eu entro na vulnerabilidade. É como se fosse um navio, a gente sempre fala, um navio em alto mar sem um capitão. E aí o mar, bravo, vento, chuva, joga o navio para cá, joga o navio para lá. É assim somos nós quando a gente se afasta. Nós é que nos afastamos debaixo das graças de Deus. E aí vem uma pedra e o navio bate e afunda. Mas aí o que ele faz? Ele se arrepende, o mais jovem. E meu pai vai me receber e volta para debaixo das graças do Pai. Volta para debaixo das graças de Deus. Né? E aí inicia-se um processo de reparação. E o Emmanuel fala que esse exemplo da parábola de Jesus conta o exemplo desse jovem, desse filho, que é um exemplo daqueles que são bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque os que choram e serão consolados são aqueles que erram, se arrependem, mas buscam pela reparação. Aí sim tem, né, o consolo de Deus. Eu me arrependi, eu quero consertar. E aí, né, o pai recebe e inicia-se um novo processo. Mas lá na parábola do filho pródigo também tem outro filho que permaneceu debaixo das graças do pai o tempo todo, e quando o mais novo chegou, o que ele fez? Ele recebeu de braços abertos? Recebeu, gente? Não, né? Não recebeu. Ficou com ciúme, não ficou? Poxa, esse aí aprontou, foi embora. Agora voltou, o senhor mandou matar aí um cabritinho para ele, deu uma melhor roupa. Eu estive debaixo das graças do Senhor, nunca ganhei nada. Né? E o Emmanuel fala que aquilo ali, os dois filhos somos nós, é a humanidade. Um, né, que erra, se arrepende, sai pelo caminho aí que acha
correto, longe das coisas boas, né? E o outro é aquele que vive estudando, é aquele que vive buscando pelo conhecimento, mas não faz com que aquele conhecimento produza nele um sentimento bom, ao ponto de perdoar, ao ponto de reconhecer. O Emmanuel fala que são duas polaridades da humanidade. A humanidade que erra, mas que busca por reparação, e a humanidade que, entre aspas, né, se sente bem numa filosofia que muitas das vezes não fala, não toca ao seu coração o bastante para que ele mude, para que ele cresça, né? A pessoa vai lá e aquilo ali para ele está muito bom e aí, nada do que ele ouve lá mexe com ele e ele está numa... Não estamos fazendo comparação com religião nenhuma, viu, gente? Cada um segue o que é melhor para si e todas são boas, capazes de tocar o nosso coração, mas isso é o exemplo que o Emmanuel deu, né? Existem pessoas, existe uma parte da humanidade que se baseia na religião, que é diferente de religiosidade, né? Muito diferente, e que não toca o seu coração para que ele possa mudar como ele deve mudar. Mas vamos falar aqui da nossa, onde nós estamos, daquilo que a gente acredita, né? E tentar tirar, como diz o próprio Emmanuel também, a sabedoria da passagem evangélica dessa noite, que é outra orientação preciosíssima do Emmanuel. Abrir o Evangelho, fazer a leitura e tirar aquilo que é mais precioso para você, para o seu entendimento. Não é apenas admirar, né, o Evangelho, como tão belo que ele é, mas fazer com que aquilo que você está lendo naquele momento toque o seu coração e mexa com você de alguma coisa. Segundo o Emmanuel, esse é o momento que o Espírito tira o Espírito da letra, que ele tira a sabedoria da letra. Né? Ele vai começar a raciocinar mais sobre aquilo ali. Isso é muito importante. Por isso que é muito bom a gente participar de reunião de estudo em grupo. Por isso que é bom. A gente está lendo lá uma mensagem, uma passagem evangélica, um lá na frente lá pega uma coisa, o outro ali pega outra coisa, eu pego outra coisa, e a gente vai trocando ideia. Né? Cada um acrescenta, por isso que é muito bom, tá? A gente participar de reunião de estudo em grupo. Encontramos, meus irmãos, com o Espiritismo consolador prometido por Jesus, como eu já disse anteriormente, e será com ele que aprenderemos a vencer o que precisamos vencer para fazer com que brilhe a luz divina que existe dentro de cada um de nós. Né? Busquemos nas lições sublimes do Evangelho de Jesus o caminho e a verdade que irão nos libertar de tudo que ainda nos impede de vencermos as nossas próprias dificuldades. É aqui, nesse momento aqui, que a gente queria salientar essa orientação do Emmanuel. Da gente trabalhar as nossas leituras, da gente mergulhar os nossos estudos nas mensagens para tirar aquilo que vai fazer bem para mim, para minha alma, sem aquele pensamento do outro, sem aquela colocação de que isso não serve para mim e quem deveria estar lendo isso é a Idinha. Não! O que eu estou lendo para mim, o que eu estou lendo esta noite é para mim, o que eu estou ouvindo esta noite é para mim. E eu preciso tentar perceber em que aquela mensagem vai mexer comigo. Isso aí, o André Luiz diz que quando o Espírito começa a fazer essa análise, olha só que interessante, quando o Espírito começa a ouvir o universo, através de uma leitura boa, através de um estudo bom, quando o Espírito começa, o indivíduo, a pessoa, o homem, a mulher, começa a sair daquela leitura dinâmica e começar a prestar atenção no que está lendo e tenta buscar aquilo para a sua vida, os Espíritos dizem que ele está tentando buscar o sentido da sua própria vida. O que eu estou fazendo nessa terra? Qual que é a minha missão? Qual que é o meu ministério nessa terra? Por que eu estou passando por determinada situação? E quando a gente começa a pensar isso sobre nós, a gente começa a descobrir as causas. E quando a gente começa a descobrir as causas, a gente vai atrás do lenitivo. A gente vai atrás do remédio. Quando você descobre a causa,
o porquê de uma situação, você tem uma probabilidade maior de conseguir, de achar a solução. Vamos dar um exemplo? Alguma coisa está me fazendo mal. Eu estou comendo alguma coisa que está me fazendo mal. Como alguma coisa, o que eu estou comendo que está me fazendo mal? O que eu estou bebendo que está me fazendo mal? Aí que você vai procurar, mas é o alimento tal. Quando você para de comer esse alimento, você para de passar aquele mal. Então quando você começa a perceber os seus hábitos, as suas atitudes, aquilo que você está lendo, ouvindo, assistindo, você começa a fazer um saneamento em você, uma limpeza em você, ou pelo menos é o que deveria acontecer, quando você começa a perceber os males que você está trazendo para a sua própria vida. E o mais interessante, as dificuldades que nós atravessamos são nossas, trazidas até nós por nós. E aí, quando a gente começa a perceber esse sentido da nossa vida, analisar profundamente, sabe, gente, assim, o que a gente vem passando, por que a gente vem passando, quais são as nossas escolhas que estão proporcionando tais sentimentos, tais acontecimentos na minha vida, por que eu tô... Aí a gente começa a perceber que todas as dificuldades que nós temos foram trazidas para nós por nós mesmos. E a gente vai parar de responsabilizar os outros. Isso é muito bom, sabe, gente? É muito bom. É um encontro com a gente mesmo. Mas assim, com caridade também, sem culpa, sem trauma, tá? Por quê? O que nós constituímos espiritualmente falando em nós não é uma conquista dessa encarnação só. São conquistas de viagens que a gente vem fazendo à Terra ao longo dos séculos. E a gente não vamos conseguir uma modificação, uma transformação moral rápida, de hora para outra, né? E diz os espíritos que uma modificação traumática não é alicerçada. Olha que interessante. A transformação que vai alicerçar em nós é aquela que é planejada, é aquela que é conquistada, assimilada, conscientizada. Conscientizada. E assim, as coisas mais fluviais, mais banais que a gente pode imaginar, é onde a gente pode começar a fazer um exercício. Né? Joana de Anjos, eu gosto sempre de citar os bons espíritos, porque a gente aprende com eles, né? nos livros. A própria Joana diz, se você olhar para onde você está andando, se você começar a perceber quais são as suas escolhas, as suas escolhas, você vai perceber o porquê de muitos hábitos que você tem na sua vida. Olha que interessante. E aí, a gente percebe que a gente não está vivendo uma vida, né, as nossas vidas, por causa do outro ou da outra, mas simplesmente porque nós estamos escolhendo. É fruto da nossa própria escolha. E se nós podemos escolher, gente, um ritmo de vida para nós, vamos escolher que seja a melhor possível. A melhor nós podemos, nesse momento, para que esse processo de transformação se inicie, comece. E a gente, aos poucos, a gente vai melhorando. A gente vai... Outro dia a gente estava conversando, numa roda de amigos, a gente estava olhando na internet, aquelas imagens dos anos... Aqui não tem não, porque aqui é tudo jovem, mas dos anos 70, 80, por exemplo, quando a gente ia no cinema. Vocês lembram o que tinha naquele bracinho do cinema? O que tinha ali? Tinha o que lá? Um cinzeiro. Né? Aí o que aconteceu com o passar do tempo? Criaram uma fila, uma parte dos fumantes. Não é isso? Aí, quer dizer, se você não quisesse fumar, você ia pro lado de lá. Você não fuma. E aí hoje? Hoje tem? Não tem. Então, agora eu pergunto para vocês, isso foi rápido? Essa mudança foi... E propaganda de bebida, hein? De cigarro? Né? Existe? Existe. Então, assim, nós vamos participando do processo evolutivo da humanidade, mudando os nossos hábitos. Para que eu, um fumante, graças a Deus eu não sou fumante,
não fixa em fumar dentro de um local onde é proibido fumar, eu preciso ter uma força de vontade muito grande, não preciso? Agora, a pergunta que eu quero fazer para todos nós, inclusive para mim mesmo, e os outros hábitos que nós temos, que nós sabemos que nós precisamos de dar uma desacelerada, ou uma diminuída, ou uma paralisada, por que a gente também não nutre esse esforço íntimo em nós para mudarmos sem que a sociedade nos possa cobrar isso da gente? Ora, eu não fumo no cinema, mas eu também não vou fumar em casa, eu não vou fumar no banheiro, eu não vou fumar em lugar nenhum. Porque se eu estou participando de um contexto lá dentro que eu sei que eu vou prejudicar os outros, por que eu vou prejudicar a mim sozinho? Então, assim, eu sei que parar de fumar, eu estou dando só um exemplo. Não é fácil, tá, gente? Como todos os vícios, sejam eles morais ou materiais, mas isso é para a gente pensar, tá? É só para a gente pensar. Para a gente tentar, assim, buscar um pouco mais de recurso aí na nossa caminhada aqui na Terra, tá? Aí, olha só. Essa passagem aqui está nesse livro aqui, ó, tá? Boa Nova, do Humberto de Campos. Toda vez que eu venho aqui no Dom Pedro, eu cito esse livro, porque tudo que a gente vai falar, se for procurar lá, a gente vai ter uma base muito boa. Esse livro do Boa Nova. Essa aqui que é a conversa, um trechinho da conversa de Jesus com Bartolomeu. Porque nesse momento aqui, o Bartolomeu está dizendo, Jesus percebeu, naquele momento, na casa de Pedro, a tristeza de Bartolomeu. Ele estava olhando para Bartolomeu, já estava percebendo há alguns dias a tristeza de Bartolomeu. E aí, estava esperando sair o almoço, né? E aí chama ele no canto. O que foi, meu filho? O que está acontecendo com você? Jesus pergunta para Bartolomeu. E aí o Bartolomeu abre o seu coração para Jesus. Vai lá no livro Boa Nova e leia que vocês vão gostar. Mas num resumo rápido, o Bartolomeu estava muito chateado, porque estava muito desiludido, dizendo que o povo vivia uma escravidão danada, os impostos eram altíssimos, a miséria e a escravidão reinava no mundo. Sabe, mestre, eu estou muito desanimado com esse mundo. Às vezes o que me anima é quando eu lembro das palavras do Senhor, Jesus, quando o Senhor disse que o seu reino não é deste mundo. Bartolomeu disse assim, o que me anima um pouco é quando eu lembro das suas palavras, quando o Senhor disse que o seu reino não é desse mundo. Aí Jesus falou, não, peraí, para um pouquinho então, para você entender. E aí começa a explicar para ele. E uma das frases que Jesus diz é o seguinte, não é pelo fato de o meu reino não ser deste mundo, Bartolomeu, que você não deve trabalhar para que ele se torne um dia. Você deve trabalhar, e começa a falar do trabalho, você deve trabalhar incansavelmente para que este mundo se torne um dia um mundo melhor. Por isso que ele fala, eu trouxe a Boa Nova, eu trouxe o Evangelho, foi para fazer com que as pessoas se alegrem. Porque existe uma forma, existe um meio de tornar esse mundo melhor. E o meu Evangelho, diz Jesus, é a saída. Aí ele está falando, ó, a nossa doutrina, entretanto, Bartolomeu, é a do Evangelho ou da Boa Nova. E já viste uma boa notícia não produzir alegria? Olha a pergunta que Jesus está falando para nós. Nós conhecemos o Evangelho dele. E conhecer o Evangelho de Jesus, para nós, deveria ser um motivo de muita alegria. Por quê? Porque vai ser através deste Evangelho que um dia eu vou me tornar um homem ou uma mulher melhor. E aí ele está chamando a atenção da gente de várias coisas. Por exemplo, vamos despertar, vamos nutrir a esperança no teu coração de que um dia essa miséria acabe, o crack desapareça da sociedade, esses pobres coitados que andam na rua, esses meninos desamparados, um dia eles vão se tornar homens e mulheres levantadas, porque vão. Ah, mas enquanto isso não acontece, eu vou fazer a minha parte para que esse mundo se torne um mundo melhor, ajudando essas pessoas de alguma forma. Mas se eu, com as minhas possibilidades que nós temos hoje, podem não ser muitas, podem não ser grandes possibilidades, a gente não pode ter o poder de mudar muita coisa, mas se eu não trabalhar para que a minha vida melhore, gente, aí eu vou falar um outro espírito, Joana de Ângeles. A Joana de Ângeles fala o seguinte, se você deseja realmente que o mundo se torne um mundo melhor,
que a guerra lá do Oriente Médio acabe, que a guerra do leste europeu acabe, se você deseja, né, que tudo de ruim que aconteça no mundo hoje um dia acabe, trabalhe para que a sua vida fique melhor. Olha que interessante. E ela ainda completa dizendo assim, que um bater de asas de uma borboleta no hemisfério sul influencia no vento do hemisfério norte. Uma borboleta. Ventinho na borboleta. É uma comparação que Joana de Anjos está falando. Ou seja, quando eu trabalho para eu me tornar um homem melhor, uma mulher melhor, onde? Dentro de casa, conforme eu já disse, com o Instituto Família. Lá no meu trabalho, onde a gente sai e fica lá 10, 12 horas. Né? Na minha filosofia religiosa, onde eu procuro para me relacionar com as pessoas. Porque aqui dentro, gente, do centro, o único ideal que nós temos, a única coisa que nos une aqui dentro, assim, de muita força, é que todos nós somos espíritas. Mas se a gente for perguntar aqui, por exemplo, né, na diversidade de carismas que nos envolve, cada um que gosta de uma coisa, cada um que torce por um time, cada um que acha alguma coisa sobre o governo, percebe? O ideal que nos une aqui é a filosofia religiosa que nós escolhemos. Mas cada um de nós tem as suas preferências. Que muitas das vezes, a minha não vai ser igual a dele. Né? Às vezes eu vou achar a dele muito radical, ele vai achar a minha muito radical. Mas, será que dentro do centro espírita, com cada um pensando uma coisa diferente, que a gente vai aprender? Muitas das vezes, a minha opinião não está certa. A dele, ou a assertiva dele na hora do estudo, é que está. Eu preciso de ser o quê? Humilde. Eu pelo menos me esforçar o bastante naquele momento para dizer, desculpa, qual que é o seu nome? Anderson, você está com razão, cara. Realmente, eu não tinha pensado desse jeito. A gente precisa ter humildade. Isso é lá fora também. Lá no trabalho. Quando alguém chega e fala, Dinha, poxa, você está fazendo isso? Faz assim, ó. É claro que até para chamar atenção tem que ter educação, né? Vou repetir. Dinha, por favor, meu bem, faça assim. E se a Idinha for melindrosa, ela vai falar, nossa, já vem ele querer me ensinar de novo. Mas se a Idinha estiver com o coração dela aberto para aprender, ela vai pensar, pô, realmente, eu coloquei aqui, mas aqui fica melhor. Ele tem razão. Ó, muito obrigado por você. Então, gente, onde nós vivemos, mergulhados nessa adversidade de carismas, né, que o Herculano Pires ensina para nós, tentando respeitar o outro de acordo com as suas escolhas, vivendo nisso, é que a gente vai aprender. E tem uma outra parábola também que eu gosto muito, que é a parábola dos trabalhadores da vinha, que Jesus vem ensinar isso para nós também. Quando ele fala lá dos trabalhadores, né, que cada um acordou numa hora diferente, um acordou 6 horas, outro acordou às 9, outro meio-dia, outro 3 horas, outro 5 horas, e na hora de receber lá, todo mundo recebeu o mesmo valor. E aí teve gente que falou, poxa, mas eu peguei 6 horas, eu estou recebendo R$50. Esse aqui pegou 3 horas, vai receber o mesmo 50? E o que o administrador lá da fazenda falou? Sim, vai, porque o dinheiro é meu e eu pago quanto eu quiser. Ou seja, é Deus dizendo, eu vou receber de volta sim, porque ele é meu filho. E um dia ele vai acordar no mesmo horário que você acordou. Ou seja, aos olhos de Deus não existe privilégio. Não existe. Né? Então, se o outro quer dormir até meio-dia, é um problema dele. E se eu acho que eu já posso acordar às 6 horas, que hoje, ao invés de eu ficar em casa assistindo a televisão, eu vou vir aqui para o centro, bom para mim. Se o outro não quer, o problema dele é com Deus. Não cabe a mim, você devia ter ido, ou você perdeu. Esse tipo de comportamento na sociedade conduz à briga, conduz a desavenças, né? Lá no trabalho a gente querer mostrar que a gente é melhor do que o outro e sem analisar às vezes a dificuldade do outro, as deficiências do outro. Se a gente já conquistou vamos dizer assim, um conhecimento que nos proporcione fazer um trabalho melhor, parabéns para nós. E se a gente está fazendo melhor, o Hamed fala, outro espírito que ensina muito, se você está fazendo melhor
porque você sabe mais, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. E se o outro não está fazendo tanto que você faz, vai lá que pode ter alguma dificuldade que você deve ter também a mesma obrigação de respeitar. Mas não, a gente vai, né, e já quer repelir. Não é assim que as coisas acontecem. A gente, na hora do trabalho lá, ainda mais a gente trabalha com pessoas mais jovens, que têm menos experiências que a gente, né, a gente tem a obrigação moral cristã, eu estou falando para mim mesmo, tá, gente? Porque eu tenho uma equipe grande lá, a rapaziada lá tudo 19, 20 anos de idade, e eu tenho realmente eu tenho que ter muita paciência para ajudar. Mas é a minha obrigação, primeiro, cristã, moral cristã, segundo, como profissional que eu sou. Né? Porque a empresa não é minha, eu estou trabalhando para alguém, eu preciso de ajudar as pessoas para manter a empresa e a empregabilidade das pessoas também. É uma forma de a gente ajudar. Né? Mas é isso mesmo. Aí a gente, voltando aqui a esse diálogo aqui com Jesus com Bartolomeu, foi quando Jesus disse para ele que até naqueles momentos, Bartolomeu, de descanso lá na sua casa, momento de tranquilidade, o Espírito precisa trabalhar. O Espírito precisa se manter firme, né? Jesus deseja, pessoal, que acendamos em nós o bom ânimo, a alegria de sabermos que Ele, Jesus, está conosco, como Ele mesmo nos disse que estaria conosco até o final dos dias. Levar a alegria por nossos dias, como se estivéssemos dando o nosso testemunho, que confiamos na justiça de Deus. Isso aqui para nós é muito importante, ó. Confiar na justiça de Deus vai ser para nós um suporte para nós vivermos mais leves. Porque quando eu confio na justiça de Deus, eu também vou me conscientizar de que o carro que eu tenho é o que eu preciso ter hoje. A família que eu tenho é a que eu preciso ter hoje. Né? O emprego que eu tenho pode ser não muito bom, mas se eu quero alguma coisa melhor, eu que corro atrás e lute e trabalhe e estudo para ter alguma coisa melhor. Mas quando eu acredito fielmente na justiça de Deus, eu tenho mais facilidade de aceitar as vicissitudes que acontecem na vida da gente. Às vezes as mudanças que vêm, né, na vida da gente. E não que a gente deva se acostumar com aquela situação que a gente vive, não. Porque nós somos trabalhadores, somos guerreiros. Mas assim, lutar para melhorar a nossa vida a cada dia, mas de uma forma correta, sem comprometimentos. E às vezes tem situação, gente, ou melhor, existem situações irreversíveis nesta encarnação. Às vezes a gente tem algum ministério na vida da gente, né? Ou com um parente, alguém que foi para a sua companhia, que vai precisar de você assim intensamente o tempo todo. E às vezes são situações que não vão mudar por agora, que vão precisar que a gente fique, né, mais um tempo ali. E quem conta muito bem isso para nós, eu não vou me lembrar o autor, é Humberto de Campos, de um espírito que também, se não me engano o nome, chama-se Diana. Depois eu vou pesquisar direitinho, o Renato deve saber. É um espírito, o Humberto de Campos começa dizendo assim: eu nunca estive diante de um espírito tão lindo. Humberto de Campos falando. Né? Tão lindo. E aí começa a contar a história desse espírito. Esse espírito, durante 1000 anos, foi vaidade, orgulho e egoísmo. Durante 1000 anos. A gente pode colocar aí mais ou menos umas 12, até mais, reencarnações, numa época em que a longevidade era um pouco, né, menor. Diana, se não me engano. Ele começa dizendo: eu nunca estive diante de um espírito tão lindo. E aí começa a contar a história dela. Durante 1000 anos, o espírito baseou-se a sua existência na vaidade, no orgulho, no egoísmo. Na última encarnação, ela vem novamente num corpo feminino e recebe, e vem um companheiro junto com ela, que também viveu com ela
nesse equívoco aí durante alguns anos, tentando ajudá-la, não conseguiu, mas vem e eles formam um casal. Era até o primeiro filho, que vem deficiente físico, na época chamado de aleijado, né? lá atrás, nos anos passados. Primeiro filho. Aí depois tem o segundo filho, que vem com lepra. E tem o terceiro filho, que vem cego. E aí, alguns anos depois que o seu companheiro veio e eles se conheceram, casaram, constituíram família, ele desencarna. E larga essas 3 criaturas na mão dela. E aí ela fica até no final, cuidando, assim, de forma de alma e coração, como o Emmanuel disse, dos seus 3 filhos, vivendo o preconceito daquela sociedade, daquela época, né? Que a gente sabe que até hoje o preconceito pula, né, na frente da gente, de todos os tipos, porque nós somos ainda seres preconceituosíssimos. Imagina, né, há 100, 150 anos atrás. E ela viveu com esses espíritos até que o último desencarnasse. E ela foi a última a desencarnar. E quando ela chega no mundo espiritual, ela chega uma outra pessoa, um outro espírito. Ela conseguiu acabar numa encarnação com tudo que prendia ela no lodo da ignorância. E aquelas 3 almas é que proporcionaram a ela isso. Ela viveu o preconceito, ela viveu o egoísmo, ela viveu o orgulho e a vaidade dos outros. Naquelas 3 almas que foram ali para incentivar. E ela foi vitoriosa. E aí, naquela encarnação, depois de 1000 anos, ela fez com que a luz que existia dentro dela brilhasse, mas de forma gigantesca. Quem conta isso para nós é Humberto de Campos. Então existem situações, eu contei isso para vocês por causa disso, que são irreversíveis. Mas aí são situações que vão também promover a gente espiritualmente de uma forma muito grande. E a gente precisa de estar ali junto, chegando junto, e ajudando, e abrindo mão de outras coisas em prol daquele ou daquela, que foi entregue ao nosso cuidado. Né? Sem revolta, sem reclamações, para que o compromisso que eu tenha possa ser resolvido naquela questão. Isso é só para a gente pensar mesmo, né? Então, olha só, aí eu parei aqui, ó, confiando na justiça de Deus, porque essas situações aí vão um dia passar, né? Não nessa, talvez não nessa, mas na próxima ou nas outras próximas, mas que tem um propósito na vida da gente, mostrando a nossa compreensão diante das vicissitudes da vida, demonstrando um coração cheio de esperanças, vibrando a certeza, gente, de que um dia tudo há de passar e que dias muito melhores com certeza virão. Isso é a terapia para fazer com que brilhe cada vez mais a nossa luz. É uma forma, é o caminho, é uma receita, confiar na bondade, na justiça e na misericórdia de Deus. Aí, agora a gente vai dar uma paradinha e vamos tentar interpretar rapidamente aqui algumas passagens de Paulo, que também traz para nós, né, assim, alguns ingredientes que vão nos ajudar no nosso fortalecimento. Ó, ele fala assim, ó, ainda que eu falasse as línguas dos homens, dos anjos, e não tivesse caridade, amor bastante, seria como um metal, né, que soa, ou como um sino que tine. O que ele está dizendo com isso? Nessa passagem, Paulo mostra aos cristãos de Corinto que a caridade, o amor, é algo muito mais profundo e importante do que apenas darmos o que nos sobra aos carentes. Embora isso também seja um ato sublime, mas não resume a grandiosidade dessa virtude. Daqui a pouquinho vocês vão entender melhor porque eu estou dizendo que eu trouxe isso aqui para nós. Lembre-se que nós estamos fazendo uma análise aqui de fatores que vão ajudar a brilhar a nossa luz. Estamos falando do estudo, do conhecimento, e não poderíamos deixar de falar do amor, da caridade, do trabalho, né? Então vamos continuar. Aí, ó, ele citou assim, amar ao próximo como a ti mesmo. Nesse momento aqui, eu faço uma pergunta para todos nós. É possível nós amarmos ao próximo sem amarmos a nós mesmos? É possível?
É possível amar a Deus. É possível amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a ti mesmo. É possível amar a Deus sem nos amarmos? Nós somos filhos dele. Hein? Qual mãe aí que vai amar alguém que não ama o seu próprio filho? Qual pai aqui que vai amar alguém que não ama o seu próprio filho? Não tem como. Então nós precisamos de amar a nós mesmos para amar os outros e, consequentemente, amarmos a Deus. Vamos guardar isso aí. A inadiável mudança em nós deve ocorrer para sermos agraciados ainda mais pela misericórdia divina. Entretanto, essa mudança deverá, acima de tudo, nos colocar na disposição do serviço para Jesus, estendendo, dividindo tudo que conquistamos com nossas lutas aos nossos irmãos de jornada. Então, como é que eu vou amar verdadeira e efetivamente aquelas pessoas que convivem comigo? Porque amar o meu filho, amar a minha amiga, amar o meu amigo, amar a minha mãe, o meu pai, o meu irmão, nós não temos dificuldade não, viu, gente? Nós conseguimos de uma forma, não da forma como deveria, né, mas do nosso jeito. Agora, e amar o nosso inimigo? E amar as pessoas que a gente não conhece? Nós precisamos nos preparar para isso. Como é que eu vou fazer? Um dos caminhos para brilhar a minha luz é através desse trabalho de caridade que o Paulo está falando, não somente para com as pessoas que estão ao meu redor, mas buscando a família universal. Para eu fazer isso ser uma coisa eficaz na vida do Espírito, eu preciso me preparar. Lembra que eu falei aqui atrás? Ó, como é que nós vamos amar a Deus e ao próximo se nós não nos amarmos? Nós não vamos. Nós vamos ter que nos amar, cuidar bem da gente, cuidar bem da alimentação, ficar firme, para se tiver que fazer uma visita, eu vou lá. Né? No dia do trabalho, não comi nada. A reunião mediúnica, existe uma dieta no dia, então eu não vou comer as coisas que vão me comprometer lá na hora. Eu não entendo muito isso não, o Renato deve entender mais do que eu, mas não tem isso. Preparar. O Emmanuel fala assim, todo o trabalho que você fizer, primeiro você manda a sua vibração. Primeiro você manda o seu amor, o seu carinho. Vai antes de você. Porque seja 50% do trabalho realizado. Os outros 50% é a sua presença lá. E vai de alma e coração. Então, por exemplo, tem um trabalho aqui na segunda-feira, na quarta-feira de estudo, vai ter a distribuição aí, não sei, de sexta, alguma coisa assim, um trabalho filantrópico, ou o atendimento fraterno, o diálogo fraterno. Vamos nos preparar antes. Vamos ter uma quarta-feira melhor, o máximo sadia possível, de pensamentos, buscando a oração, fortalecimento, para que na hora que você for fazer o trabalho, se der um problema na chave lá, né, a gente tem um recurso de um amigo que vai amparar a gente, porque tudo acontece, ou pode acontecer, no dia do trabalho. Tudo pode. Mas aí, se você está vigilante, se você sabe que pode acontecer, vamos fortalecer. Não, hoje é dia do trabalho lá. Vamos entrar em prece, vamos... A vibração, né, que é o trabalho de vibração que é feito pelo Bezerra de Menezes, no dia a gente tem que ficar mais light, tem que ter bons pensamentos, buscar... Aí os espíritos vão se aproximando de nós, os benfeitores espirituais vão... Lá em casa mesmo, diante das nossas dificuldades, porque eu estou criando um campo psíquico, estou me fortalecendo espiritualmente, então os irmãos estão chegando do trabalho para começar, hoje vai ter isso aqui, aí a gente vai se preparando. Quando a gente chega lá no centro para o trabalho, a gente já está mais, né, fortalecido. Isso numa visita no hospital. Visita em hospital tem que rezar muito antes, tem que preparar muito antes, porque você vai lidar com pessoas, né, que estão numa vulnerabilidade muito grande, sensíveis demais à conta. Então, assim, todo o trabalho. Mas, vamos voltar lá. Quando a gente está falando da questão do auxílio, né, de ajudar as pessoas, nós precisamos estar preparados para isso. Então, devemos nos amar, gostar da gente, preparar alimentação, boas leituras e nos fortalecendo lá em casa. Quando a gente chegar aqui no centro, no hospital, a gente está legal, né? Aí sim, eu vou ter mais condições
de começar esse exercício aí. E aí Deus vai ficar muito feliz com cada um de nós, porque é assim que Ele quer que nós demonstremos o amor a Ele. É através das nossos esforços em domar as nossas más tendências, em domar as nossas dificuldades. Vou dar uma acelerada aqui, porque tem uma parte aqui que eu gostaria muito de falar com vocês. Aqui é a questão da configuração, mas tudo bem, ó. É benigna, a caridade não é invejosa, não trata com leviandade, não se ensoberbece. Ele está dizendo. Aí, o apóstolo mostra que a verdadeira... O que é a resignação? O entendimento das dificuldades da vida como obstáculos a serem vencidos, objetivando o progresso espiritual. É uma pena que não está dando para ler direitinho aqui, mas ele está dizendo o seguinte, que a resignação, o desejo, a vontade, né, de entender sobre essas dificuldades da nossa vida, como obstáculos que servem para o nosso progresso espiritual, pode explicar aquela máxima da doutrina espírita que fora da caridade não há salvação. Não estou dizendo que é isso não, tá? Porque o assunto é muito amplo. Mas a pergunta que eu gostaria de fazer para todos nós, será que isso não encaixa bem para explicar isso? Quando a gente vem para o Espiritismo, a gente ouve um bordão que fala assim, fora da caridade não há salvação. Aí, qual caridade que fora dela não há salvação? Será que é só aquela caridade de doar as coisas, que é muito bacana, né? O enxoval, é uma forma da gente estar trabalhando para Jesus, estendendo e investindo o maior do nosso tesouro, segundo o próprio Emmanuel, que é o nosso tempo. Você está ali doando, fazendo a cesta, fazendo enxovalzinho, participando com as pessoas e tudo mais, né? Mas e a caridade para com a gente mesmo? E a caridade de me fazer eu mesmo sofrer menos? Eu não quero sofrer mais. Eu quero me fazer sofrer menos. Eu quero fazer com que eu pare de sofrer. Parando de eu mesmo fazer mal para mim mesmo. Será que não é essa caridade que nós estamos precisando para nós? Para nos tornarmos espíritos, gente. Não é assim, dar um passo muito largo não, tá? O que a gente está ouvindo essa noite, para todos nós, é que a gente deve ter assim, um pouquinho mais de amor por nós mesmos. Porque a gente só vai externar esse amor para aquelas pessoas que a gente ama, verdadeiramente, quando a gente estiver mais e bem preparados, nos amando mais, nós vamos amar mais, nós vamos ter condição de doar mais, né? E essa luz vai brilhar mais dentro da gente quando a gente começar a cuidar mais da gente, para nos tornarmos soldados melhores para Deus, para Jesus. Lá na família, lá no trabalho, lá no centro, né? Onde eu for, eu vou agregar bons sentimentos, eu vou agregar boas vibrações, e isso aí eu vou proporcionar com que os espíritos se aproximem mais de nós e nos dê mais tratamento, que é isso que a gente precisa. A gente vai tratar mais da gente, vai cuidar mais da gente. Por quê? Porque as minhas vibrações estão sendo as melhores naquele momento. Santo nós não vamos virar, nós vamos trabalhar e vamos nos tornar espíritos mais leves, mais light, com mais entendimento das coisas de Deus, vamos trabalhar mais para Jesus, né? E isso aí, se vai chegar rápido na vida da gente ou não, depende só da gente. E diante das coisinhas pequeniníssimas que a gente pode mudar, que a gente tem que começar a mudar. Porque os espíritos responderam para Kardec que eles percebem o que falta em nós é um pouquinho só de esforço. Pouquinho só. Para nós mudarmos os velhos hábitos e passarmos a escolher verdadeiramente as coisas que vão fazer brilhar a nossa luz.